a letra, tem uma falação aí na Colômbia, né, Lavieri? Que vai, não sei o quê. Será que o Rios vai sair agora, depois, no meio do ano? Como é que tá isso aí? Ô, Latifi, me ajuda? Qual que é o nome do jornalista mesmo? Um jornalista colombiano, né, que tem até uma relevância por lá, que dá notícias sobre a seleção, ele chama Pipe Sierra. Ele falou durante uma live dele que o Palmeiras vai. Que são as últimas horas do Richard Rios no Palmeiras. É Que exagero, ele né? nunca esteve tão perto de deixar o Palmeiras como agora. E aí eu É. fui. Você quer completar, Danilo? Não, não, é só pra, assim, vou falar o que que eu ouvi lá de trás, e aí você já fala a sua informação de hoje. Mas, assim, quando o Palmeiras renova com o Richard Rios lá atrás, já tinha esse, quase que, não dá para falar que é um combinado, não tem nada escrito, não é, mas é algo assim, ó, a gente vai renovar agora, a gente aumenta um pouco o seu salário, você tem um contrato maior, e, cara, você quer sair no meio do ano? Traz uma proposta boa que a gente conversa. Eu tinha ouvido algo nessa linha, tá? Não é nada assinado, não é nada cravado, mas quando o Palmeiras renova lá atrás com o Rios, já tinha meio que esse papo. E logo depois da renovação, a gente vai lembrar, o Rios melhora um pouco até de produção, e muita gente atribuiu a melhora do Rios por conta desse papo, por conta dessa promessa. Porque o Rios tem um desejo, como a maioria dos jogadores, né, de triunfar na Europa, de jogar num time grande da Europa, de tentar a sorte, ao menos, no futebol europeu. Então, desde então, eu tenho ouvido esse papo e desde então falo, olha, o Rios, quando sair, se vai ter uma proposta boa, se tiver uma proposta boa, ele sai e a gente contrata outro oito, essa é o que eu ouço sempre no Palmeiras. Então, quando sai essa notícia da Colômbia, não chega a me pegar de surpresa, mas volta a atiçar, digamos assim, né, os torcedores. E pelo que eu sei, não tem a menor chance de sair antes do Mundial, né? Até porque as janelas estão fechadas, mas mesmo quando abrir a janela lá no meio do ano, o acordo era que pelo menos o Mundial ele jogasse. E aí entra o que o nosso querido Flávio foi atrás hoje já para ver que o Palmeiras falava sobre o tema. Então, para completar isso que o Danilo falou, dois pontos que me disseram que realmente faz sentido. Que essa história ela se desmente por si só. De como o Palmeiras vai aceitar uma proposta em que a janela está fechada, não faz muito sentido isso. Óbvio que o Rios é um jogador que desde a Copa América, que quando virou titular da seleção colombiana, chamou muito a atenção de muitos clubes, né? Falou em West Ham, em outros clubes da Inglaterra, clubes da Espanha, e é natural que isso aconteça. Só que o Rios, ele, como o Danilo falou, renovou, ele pegou a camisa 8 esse ano, que era do Zé Rafael, virou titular incontestável, né? Apesar dos vacilos no Paulistão, ele continua como titular, é importante. E assim, a gente já sabe como é essa política do Palmeiras em relação a jogadores que se firmam, né, no time. Óbvio que existe essa noção do clube que o Rios é um nome que vai valer muito dinheiro e que vai sofrer muito assédio do exterior, mas futebol pode mudar tudo muito rápido, né? Vai que no meio do ano o Palmeiras fala que não vai liberar o Rios por nada, só com o pagamento da multa. Isso já aconteceu em outros casos. Então, essa notícia de que ele está vivendo as últimas horas, assim, no Palmeiras foi motivo de risada, de verdade, assim, com as pessoas que eu conversei, não faz muito sentido essa informação. Então, o Rios continua sendo importante e se tiver uma saída, a previsão é só após o Mundial mesmo, viu, Massa? Feito, ótima audiência. Muito obrigado a todos por estarem aqui. O Da Saev mandou essa aqui, ó. Saudações ao Viverdes, 4-4-2 seria a melhor opção? Para mim, não. Para mim, o melhor modelo é o 3-4-3. Depende, claro, da característica dos jogadores, mas acho que se encaixa bem com o Felipe Anderson ali fazendo o corredor pelo lado direito. Certo, agora vem cá. Já tem um oito, é o Evangelista, e tem o Alan, né? Esse moleque tá entrando muito bem, Olavieri. Para mim, não precisa contratar ninguém, não. O Alan ele tem entrado muitas vezes caindo pela esquerda também, né? Não, ele joga nesse meio, mas ele tem jogado também muitas vezes pela esquerda. Eu tô gostando muito dele também, mas pelo perfil do Abel, do jeito que ele utiliza garotos, do jeito que ele usa o elenco, o Alan seria uma terceira opção, digamos assim, né? Pelo que ele normalmente faz com os garotos. Hoje ele já é assim, né? A terceira opção. Muitas vezes ele entra até no lugar do Facundo.
que é um jogador que não tem as mesmas características, né? A gente já, como você mesmo disse, ocupa essa função. Então eu vejo um planejamento tendo o Evangelista como o nome aí, chegaria a um segundo ou alguém para ser o primeiro, e o Evangelista continuaria como segundo e o Alan continuando para ser desenvolvido, né? Eu falei hoje mesmo aproveitando a volta das férias e estava conversando com a galera lá e falei, pô, tô gostando do Alan, né? Até elogiei, aliás, o pessoal nas minhas redes sociais, não, o pessoal não entendeu muito bem quando eu disse que o Alan entrou como veterano. Ué, você tá criticando? Tá dizendo que ele entrou cansado? Não, cara, entrou com muita experiência, dominando o jogo como se tivesse 40 anos. É esse sentido de veterano. Ele entrou muito bem contra o Internacional. E aí eu fui conversar, falei, pô, o Alan tá me surpreendendo, né? Aí a resposta foi, pô, pois é, ele se destacou muito no último ano ele de base e tá subindo. Só que a gente já aprendeu aqui, e o torcedor deveria já ter aprendido, que quando os caras sobem da base profissional, eles vão oscilar mesmo. O próprio Hendrick ficou tempo na reserva depois de ter sido titular no Paulista. E o Hendrick, a gente sabe desde o começo que é fora da curva. Luiz Guilherme, não conseguiu ser titular em nenhum momento com o Abel. Foi para a Inglaterra, já está lá sofrendo também. O Estevão agora vive um momento de questionamento. Então, imagina o Alan, né? Então, pelo que eu ouvi, era algo no torcedores calma, mas realmente ele está indo muito bem. Mas apesar disso, Massino, eu entendo, concordo com você que ele está bem, mas imaginando que o Palmeiras faça uma venda boa do Rios, eu ainda iria para ter mais uma opção de 8, porque é uma função muito utilizada pelo Abel nesse esquema de jogo. Ele tem feito, a gente consegue ver claramente as duplinhas que ele faz, né? Quase sempre que sai o Aníbal é o Martínez que entra, ou vice-versa, né? Quando está o Martínez, entra o Aníbal. Agora tem a questão do Rios, quando o Evangelista já tiver mais condições, ele está voltando agora, Rios e Evangelista. Então eu acho que seria uma boa, sim, se ainda mais tendo a grana que o Palmeiras aparenta ter no momento, né? O Romero está dizendo que o Palmeiras se ajustou aqui com o Felipe Anderson, é isso mesmo. O Gosteias quer que o. Como é que fala esse nome, hein? Bonito, né? Também. É um Ghost fantasma. Eyes. Qual que é? Ghost Eyes. Olhos de fantasma. Ghost Eyes, agora sim. Pô, mas você é burro, hein? Fiquei com vergonha agora. Ghost Eyes, olha que chique. O Chico Ferrari também está por aqui, o Rafael de Carvalho. Enfim, a galera está toda aqui. Bom, Latif, põe na pedra a preparação especial do Palmeiras para a altitude. O Palmeiras já deve ter viajado, deve seguindo hoje lá para La Paz. Os caras comem então uns negócios diferentes. Como é que é isso aí? Me conta, que esse assunto me interessa. Pois é, Massa, o Palmeiras. O Palmeiras viajou agora há pouco, a presidente postou nas redes sociais, o clube postou também. O Palmeiras está indo hoje como um dos pontos dessa mudança na preparação. O time vai viajar com 2 dias de antecedência para a partida, para os atletas terem mais contato com as condições do ar, como a bola voa diferente, né? Tem isso. Tanto é que quando o Palmeiras venceu a última vez, não sei se vocês vão lembrar, aquele chutaço do menino no ângulo, o goleiro nem viu a bola passar. E também o Palmeiras está conversando com o elenco para que haja uma adaptação mental e biomecânica para compensar os efeitos da altitude, porque isso afeta, né? Tem gente que fala que não, mas, gente, é muita diferença. Diversas vezes brasileiros que foram lá jogar tiveram que usar oxigênio. O próprio Jiménez do Atlético de Madrid jogou pelo Uruguai contra a Bolívia lá e usou também, a cena foi viral. O Palmeiras vai fazer um treino lá, ainda nessa questão do atleta se adaptar às questões de jogo, e o clube está monitorando a saturação de oxigênio para ver quem vai sentir mais dificuldade na adaptação por lá. E aí, com isso, dependendo de quem apresentar um determinado tipo de sintoma, eles conseguem fazer um uso de medicamento para controlar essa situação melhor. Então, é um trabalho que o Palmeiras se mostra muito preocupado em fazer. Nada mais justo, né? O estádio Hernando Siles fica a mais de 3.600 metros do nível do mar. Então, o Palmeiras está usando tudo que tem à sua disposição lá no Núcleo de Saúde e Performance para que o Palmeiras vença e consiga garantir já
encaminhar muito bem a sua vaga na próxima fase da Libertadores. É importante dizer, o único brasileiro que venceu os seus 2 primeiros jogos na competição. Olha, chegamos a 1.400 pessoas, 1.359 agora. Muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Vamos bater 2.000, gente. Por que eu não entendo? Likes, quantos likes? Likes é miseráveis. Você não pede fazer o quê? Miseráveis likes. Agora, eu queria entender se é um canhão e tem que passar 2.000, 3.000 pessoas vendo a gente. Tá bom, 4:30 da tarde, hoje é dia útil, a galera tá trabalhando. Mas eu sei que você tá aí, ó. Você tá aí fazendo aquele atendimento, né? Alô, tudo bem? Só de olho. Tá? Ou tá escrevendo, se tá ouvindo a gente. Vai, confessa aí. Vamos Tá que numa vamos. reunião só mutado e ouvindo a gente aqui. Isso, claro, claro, malandrinho, né? Vai nessa aí. Cuidado aí, filho. Olha aqui, a Dani perguntou se o Paulinho viajou, né? Já viajaram, né? Ou estão viajando agora? Eles já viajaram. Inclusive, nas fotos do Palmeiras, que tá no Instagram do Palmeiras, quem quiser, e deve estar no nosso site também, que tem foto do Paulinho, do Emiliano, do Felipe Anderson. Então, o Palmeiras está viajando com bastante jogadores importantes. Então, se tiver alguma mudança no time, pode ser em algumas peças, como foi contra o Sport. O Palmeiras ele fez algumas mudanças, mas o Abel não mexeu muito na estrutura do time. Então, se for mexer no time, vão ser pequenas alterações só. Perfeito, perfeito. Bom, vamos entrar especificamente nessa questão, né, do que fazer amanhã, tá, que é o nosso próximo tema, né? Poupar ou não, qual é a melhor estratégia? Bom, eu, neste caso, estou na posição de âncora, né? Para o Massa ser âncora, tem que ser um transatlântico, como é o UOL, né? Como é este canal, esta oportunidade que tenho. Vamos lá, 1.400 pessoas, vai só. Vamos, porcada, vai, manda para todo mundo aí. Manda para o seu chefe, fala, olha, eu de repente vi isso aqui e tal, manda pro cara, né? De repente o cara vê também. Olha aqui, ó, deixa eu contar, explicar um negócio para vocês. Eu tenho uma estratégia e tenho mais argumentos, mas eu quero saber, não vale falar assim, o núcleo de saúde e performance falou esse ou aquele. Bom, se tiver todo mundo adaptado bem, o que vocês fariam, certo? E pergunto para vocês também no chat, porque vocês são muito inteligentes, quando querem, evidentemente, e podem também opinar. O que vocês fariam, tá bom? Fica muito legal com a participação de todos vocês aqui, certo? Valeu, Guilherme Magalhães. Alô, Dani, alô, Leandro, alô, Chico Ferrari, Janete Aparecida lá. Acabei de chegar do serviço, estou lavando louça e ouvindo vocês. Tô falando, Janete. É isso aí. Põe os caras para lavar louça aí, meu. Os meninos Deixa aí o põe like pra lavar ensaboado louça. aí, Janete. Janete que tá sempre comigo É, nas redes sociais também. sim, eu estou sabendo, viu, Lavelli? Vou até tirar ele da live só para contar só para você, ó. Tô sabendo que o Latifi é o rei da louça na casa dele, viu? É o homem É, que fica lá, ensaboa, ensaboa. Vamos lá, minha gente, quero saber. Então, Lavieri, qual a sua estratégia para amanhã? para mim é time B, tá? Time B, eu acho que o time, vamos lá. Altitude é sempre aquela dificuldade. Quando o Palmeiras ganhou da altitude, foi o primeiro brasileiro a ganhar lá em 30 anos. Não é que o Palmeiras ganhou lá em 30 anos, não. O primeiro brasileiro a ganhar em 30 anos. Então a gente já sabe que é sempre um jogo muito difícil. O Palmeiras fez uma sequência avassaladora. Saiu de Barueri para Porto Alegre, de Porto Alegre para Fortaleza, tudo isso pingando em São Paulo. Então é uma sequência cansativa. Tá na primeira colocação do brasileiro e depois tem o Bahia, que está tentando embalar depois de uma vitória meio estranha ali contra o Ceará. Então, assim, eu colocaria o time B do Palmeiras, primeiro entendendo que o time B do Palmeiras, tecnicamente, é melhor do que o time do Bolívar. E eu já vou falar o que eu considero o time B. E aí, lógico, a altitude, ela tira o nível do jogo para qualquer time, seja o time A ou o time B do Palmeiras. Então, eu iria nessa estratégia de usar o time B e usando os jogadores que estão mais descansados. Então, quando eu cito, por exemplo, eu acho que o ataque poderia ser Paulinho e Vitor Roque. Aí você vai falar, você tá maluco?
O time B do Palmeiras é Paulinho e Vitor Roque? Não. Time B considerando a última partida. O Paulinho não viajou para pegar o Fortaleza e o Vitor Roque começou no banco, com o Flaco Lopes jogando no começo. Eu até acho, isso aqui é puro tentativa de interpretação dos movimentos do Abel, não é informação. Quando eu vi o Flaco jogando, e o Flaco ele tem uma característica de ter o cara que joga pela bola aérea e tal, e a velocidade da bola muda muito na altitude, né? Então eu acho que isso pode prejudicar o Flaco. Já o Vitor Roque é um cara mais brigador, que também pode ter o pulmão prejudicado pela altitude, mas vai ter todo mundo tem o pulmão prejudicado pela altitude, né? Então eu tentei interpretar o movimento do Abel nesse sentido, colocando o Vitor Roque para jogar lá na altitude com o Paulinho. E aí você tem o Maurício voltando, você tem o Evangelista, tem uma questão do Murilo estar machucado ainda, do Marcos Rocha e do Mike estarem, o Marcos Rocha já num estágio mais avançado, mas voltando aí de lesão, o Mike totalmente fora. Então você teria uma questão pelo lado direito, e aí você tem que ou forçar jogar com o Giai, ou então você escala um Bruno Fux e o Naves como zagueiro e faz o terceiro, entre aspas, com o Piquerez, Cepetino, não sei. Mas eu manteria essa estrutura do time, jogando com um time alternativo, e é bom até para rodar os caras também, né, Massa? Você dá uma sequência de jogo para outros jogadores. Não significa que o grupo já está resolvido, porque se você for olhar e o Bolívar ganhar do Palmeiras, por exemplo, e o Cerro Porteño ganhar do Sporting Cristal, que é a tendência, ficaria um triplo empate de 6 pontos ali. Fica uma condição não nada nem perto de estar resolvido. Mas o Palmeiras depois joga 2 vezes em casa, né? Contra o próprio Bolívar e contra o Sporting Cristal. E aí nessa conta não tem como você não ter 6 pontos na Libertadores. Então por isso que eu escalaria o time B. E olha que como eu disse, hein, time B bem forte.